Hoje vamos falar um pouco sobre a transmissão de movimentos. E aí queremos abordar sobre dois pontos de vista. Sobre o ponto de vista da polia fixa, ou podemos também pensar como sendo engrenagens, e depois sobre o ponto de vista do eixo fixo. Então, polia fixa ou engrenagens. Então vamos lá. Num primeiro momento, vamos pensar numa polia fixa, numa correia fixa. Então essa aqui é uma correia. Ok, é como se fosse uma corrente de bicicleta. Então digamos que esse primeiro disco, A, ele tem uma frequência de rotação FA. Portanto, ele vai ter uma frequência angular ômega A e ele tem um raio aqui que eu vou chamar de RA. Para aproveitar isso aqui, eu vou escrever logo aqui, RA. Então, o meu disco A tem raio RA, frequência FA e frequência angular ômega A. O meu disco B, vou marcar aqui o meu disco B. Opa, deixa eu trocar a cor aqui. O meu disco B, ele tem um raio RB, uma frequência angular FB e uma frequência FB e uma frequência angular ômega B. O que eles têm em comum? A velocidade linear, porque a velocidade linear é a velocidade da correia. Então, em cada ponto da correia, sempre teremos a mesma velocidade linear, que é a velocidade da correia, se não houver deslizamento, claro. Então, o módulo da velocidade é sempre o mesmo em cada ponto da correia e em cada ponto do disco, da velocidade linear, não da velocidade angular. Repare que a velocidade angular deles é diferente porque a pequena dá várias voltas enquanto a maior dá menos voltas. Então, a velocidade linear tem o mesmo módulo, que podemos representar, por exemplo, por v. Então, cada ponto aqui, sempre tangente à trajetória, tem velocidade cujo módulo é v. Então, aqui, v, tangente à trajetória, tangente à trajetória, tangente à trajetória. Então, cada ponto da correia, lembrando, ela não pode esticar e nem pode deslizar em relação aos discos. Quando isso acontece, sabemos que em cada ponto a velocidade tem o mesmo módulo v. Isso também acontece aqui. Esse é o segundo exemplo de polia fixa. Então aqui, um detalhe, né? Enquanto nesse caso as duas giram no mesmo sentido, aqui as duas giram em sentidos contrários. Uma gira para a direita, no sentido horário, a outra no anti-horário. Mas a ideia é a mesma. As duas têm frequências angulares diferentes, mas se não deslizam uma em relação à outra, cada ponto de uma tem a mesma velocidade linear de cada ponto da outra. Lembrando que sempre tangente à trajetória e de mesmo módulo. Então aqui assim, assim. Eu estou tentando fazer os vetores do mesmo tamanho para que você lembre que eles têm que ter o mesmo módulo. Então todos eles têm módulo V. Acontece que se todos eles têm o mesmo módulo V, vamos dizer que em algum ponto aqui eu chamo a velocidade de VA. E que aqui em algum ponto eu chamo a velocidade de VB. Ok, então eu sei que VA é igual a VB. Então vamos escrever isso. Nesse caso eu tenho VA igual a VB. Se VA é igual a VB, ômega A RA é igual a ômega B RB. Ok. Então já percebo aqui que a frequência angular, que é o ômega, frequência angular, que é o ômega, e o raio são inversamente proporcionais. Veja, quando eu escrever agora na forma de fração, eu terei ômega A sobre ômega B igual a RB
sobre RA. Então são inversamente proporcionais, o que significa que quanto maior é o raio, menor é a quantidade de voltas que ela vai dar. Então aqui é um R maiúsculo, aqui é um R minúsculo. Enquanto essa dá, por exemplo, 3 voltas, essa vai dar 1,5 volta, ou duas voltas, sempre menos que essa, porque o raio dessa é menor e o raio dessa é maior. Além disso, podemos escrever o seguinte: como o ômega é 2π vezes f, podemos escrever aqui 2π FA e embaixo 2π FB. E do outro lado, RB sobre RA. 2π vai se cancelar. E de novo teremos uma relação inversamente proporcional entre a frequência e o raio. Ou seja, frequência de rotação é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a frequência. RB sobre RA. Bom, mas e o período? Como F é igual a 1 sobre T, podemos escrever 1 sobre TA, que é o de cima, o de baixo é 1 sobre TB, então vai ficar TB sobre 1 igual a RB sobre RA. Opa, então o período é proporcional ao raio. Porque repare que agora eu ficaria com TB sobre TA igual a RB sobre RA. Então o período é proporcional ao raio, que significa que quanto maior o raio, mais demorado é para completar uma volta. Então cuidado para não confundir. Aqui temos uma relação com o período. E aqui temos uma relação com a frequência. Embora a frequência e a frequência angular sejam inversamente proporcionais ao raio, o período é diretamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, mais demora para dar uma volta. Quanto menor o raio, menos demora para dar uma volta. Quanto maior o raio, menor a frequência. Quanto menor o raio, maior a frequência. Ok, vamos a um exemplo. Digamos que você tenha duas engrenagens, uma de 20 centímetros e outra de 5. Elas estejam unidas sem derrapar. Isso significa que seus raios são inversamente proporcionais às suas frequências. E aí queremos a frequência da maior, vou chamar de F. Então posso escrever que F sobre 50, já que essa aqui é a frequência da menor. Então a frequência da maior sobre a frequência da menor vai ser aqui é a frequência da maior. Então aqui eu vou botar o raio da menor, 5, sobre o raio da maior, 20. Certo? Então uma vai ser o inverso da outra. Você pode chegar nessa mesma relação escrevendo ômega A, né? Ômega A RA igual a ômega B RB, como fizemos antes. Aqui é 2π FA, então ficaremos com FA RA igual a FB RB. E aí repare que daqui fica fácil ver que FA é F, RA é 20, FB é 5, 50, né? E RB é 5. Ou seja, 250 sobre 20, que é o que teremos aqui. Então F, posso simplificar aqui logo, acho que diminui a conta. Esse aqui com esse, ficaremos com 25 sobre 2, ou seja, 12,5 RPM. E aí perceba o seguinte, né? A relação entre os raios é de 1 para 4. O mesmo ocorre com as frequências. 50 dividido por 4 me dá 12,5. Então aqui tem maior raio, tem menor frequência. 12,5 RPM, rotações por minuto. E aqui tem menor raio, tem maior frequência,
na mesma razão. Aqui a razão, tá vendo? A relação aqui, 5 para 50 e 20 para 12,5 é uma o inverso da outra. Ok. Vamos continuar. Agora, se tivermos o eixo fixo, então vamos supor que tenhamos dois discos presos pelo centro. Então, isso aqui, nesse meu desenho, que merece até um prêmio, esse aqui é um eixo que passa pelo centro do primeiro disco e pelo centro do segundo. Esse eixo é fixo, ou seja, ele não desliza em relação aos discos. Isso quer dizer que os dois discos eles dão o mesmo número de voltas. Quando um completa uma volta, o outro também. Isso garante que se esse disco é o disco A e que esse é o disco B, ômega A tem que ser igual a ômega B. Por quê? Porque ômega está relacionado ao número de voltas. Você pode pensar da seguinte maneira: se eles dão o mesmo número de voltas, FA é igual a FB. Acontece que ômega é 2πFA. Então, FA é ômega sobre 2π. E FB é ômega sobre 2π. Então, ômega A é igual a ômega B. Então, toda vez que eu tenho um eixo fixo, ômega A é igual a ômega B. Ok. Perceba que essa situação é a mesma que ter um disco e observar dois pontos no mesmo disco. Repare que nesse disco, RA, a distância de A até o centro do disco O, fiz um O muito pequeno aqui, O é maior que RB. E aí faremos uma comparação entre as duas velocidades lineares. Repare que aqui ômega A é igual a ômega B, mas sabemos que V é igual a ômega R, ou seja, ômega é V sobre R. Então, ômega A é igual a ômega B significa que o primeiro tem velocidade VA e raio RA, e o segundo tem velocidade VB e raio RB. Então, podemos usar essa relação para escrever VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Se VA sobre RA é igual a VB sobre RB, agora sabemos que quanto mais distante, maior a velocidade linear. E quanto mais próximo do centro, menor a velocidade linear. Porque aqui veja que a velocidade linear e o raio são proporcionais. São proporcionais. Proporcionais. Então a velocidade e o raio são proporcionais. Isso quer dizer que o vetor velocidade linear aqui em B tem que ser menor que o vetor velocidade linear aqui em A. Ou seja, pontos mais distantes do centro de rotação têm velocidade linear maior. VA, vetor VA, aqui o vetor VB. Módulo de VA maior que o módulo de VB. Ok? Então essa relação aqui mostra que quanto mais distante do centro, maior a velocidade. Quando o eixo não era fixo, a polia era fixa, a velocidade linear era a mesma. Aqui a velocidade angular é a mesma. Ok, então vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Digamos que eu tenha um disco com raio 20 centímetros, então essa distância daqui até aqui é de 20 centímetros. E que eu tenha um ponto A aqui a 10 centímetros do centro e um ponto B aqui na extremidade, ou seja, a 20 centímetros do centro. Se a frequência de rotação é de 100 Hz, eu quero comparar as duas velocidades lineares. Muito bem, então, se eu tenho 100 Hz, eu sei que F é igual a 100 Hz. Ok. Se F é igual a 100 Hz, eu sei o seguinte, que ômega é igual a 2π F. Então agora eu tenho ômega. Ômega é igual a 2π
vezes 100. Ou seja, 200π, 2π vezes 100, ômega é igual a 200π, como está em Hertz radiano por segundo, já que Hertz é o inverso de segundo. Lembre-se, Hertz é o mesmo que 1 dividido por segundo. Ok. Agora que já temos ômega, como temos o raio, temos a velocidade linear. Velocidade linear é igual a ômega r. Ou seja, a velocidade linear vai ser ômega, 200π, vezes o raio, que no caso de B, vamos chamar aqui logo de VB. VB igual a ômega B, RB, né? Então, VB vai ser 200π vezes RB. RB é 20 centímetros. Então, VB, 200 vezes 20, 4.000 π centímetros, já que a distância estava em centímetros, centímetros por segundo. Se quisermos passar para metro, basta dividir por 100, aí teremos o seguinte, né? V igual a 40π. 40π metros por segundo. Isso VB. VB igual a 40π metros por segundo. Como já temos VB, podemos usar essa relação, né? A é o ponto que está mais próximo, B é o ponto que está mais distante, aqui no desenho. A está 10 centímetros do centro, como dissemos no começo. Então, VA sobre RA, usando essa relação aqui. Usando essa relação. Então, VA sobre RA, 10 centímetros. Repare que se eu usar em centímetros agora, a outra distância eu tenho que usar em centímetros. VB, 40π, sobre RB, usando também em centímetros, não há problema, em cima está em metros. 20 centímetros. Simplifica, 10 com 20. Então, 10 aqui, simplifica com 20, ficou 2. VA, então, 2, 40, 20π. E aí, na mesma unidade, 20π metros por segundo. E repare, VA é metade de VB em metros por segundo, porque o raio é metade. Então, quanto mais próximo do centro, menor a velocidade, confirmando o que a gente tinha dito, né? Que VA tem que ser menor que VB, já que RA é menor que RB. E na mesma proporção, RA é metade de RB, VA é metade de VB. Ok? Isso confirma o que tínhamos falado sobre V e R serem proporcionais. Isso é importante porque diminui a quantidade de trabalho quando você tem vários pontos no mesmo disco, certo? Isso vai adiantar o seu trabalho. Ok, eu fico por aqui, espero que tenham gostado sobre a transmissão de movimentos com polia fixa e com eixo fixo. Até o próximo vídeo. Tchau.